durante esse webinário, abordar com vocês os seguintes temas: componentes lógicos, temporizadores. Eu vou estar mostrando para vocês aqui uma animação dessa prensa pneumática. É uma lógica, aqui no caso, foi feita essa lógica da prensa pneumática de forma bem simplificada, a lógica de segurança, né? E ao longo do webinário também vou mostrar para vocês algum tipo de atuadores e algum tipo de configurações que nós podemos fazer nesses atuadores. A metodologia que será utilizada. Nós teremos aqui, no caso desse sistema, um sistema bimanual. Então, para garantir a segurança, né, do operador da máquina, o operador ele deve fazer o acionamento de 2 botões ali da válvula de controle com um tempo de diferença igual ou menor a 30 milissegundos, para garantir que a mão ali do operador não vai estar sob a máquina ali que vai estar sendo utilizada na prensa. Aqui é um esquema do que será feito hoje, desse sistema da prensa pneumática. E antes de começar a mostrar em si como montar esse tipo de sistema pneumático no Automate Studio, tiveram algumas questões aí que me foram feitas por e-mail, perguntando um pouco melhor sobre como é o funcionamento das licenças do software, e um pouco melhor sobre algumas das nossas tecnologias. Então eu vou fazer aqui uma apresentação bem rápida, que para vocês conhecerem melhor quem é a Famic Technologies, né? Que Famic é a empresa que desenvolve o Automation Studio. Então essa apresentação aqui deve levar em torno de mais ou menos 7 a 8 minutos. E logo em seguida, então, eu passo para a apresentação em si do software para o nosso sistema aí de acionamento pneumático para uma prensa. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, podem fazer uma pergunta aí pelo chat, pelas questões, que eu vou tentar responder ao longo da apresentação, ou se não, no final da apresentação. Então, a empresa, como eu havia mencionado, que desenvolve o Automate Studio, se chama Famic Technologies, é uma empresa que foi fundada em 1986. Nós estamos localizados aqui em Montreal, no Canadá, mas nós contamos também com aproximadamente 130 engenheiros especialistas de software. E nós estamos localizados também aqui com uma filial em Munique e na Índia. Fomos uma das primeiras empresas no Canadá a ser certificada pela nova norma ISO 9001, que imagino aí que vários de vocês já conheçam, né? E a empresa Famic Technologies é uma empresa realmente focada no desenvolvimento de software. A gente não faz nenhum tipo de hardware, nenhum tipo de sistema, né, real, físico. Nós realmente estamos especializados no desenvolvimento de software. Aqui dentro da empresa nós estamos organizados em 3 áreas: a área de desenvolvimento de software, que é realmente o pessoal ali da programação. Temos a parte de engenharia, com especialistas em cada uma dessas diferentes áreas. Então, sistemas aqui de desenho, pneumático, hidráulico, modelamentos matemáticos, sistemas elétricos, automação, instrumentação e controle de processos, treinamento. E temos também aqui a área de automação industrial, que é mais voltada para introduzir a automação nas indústrias aqui no Canadá. Nós temos 4 produtos, temos a versão educacional do Automation Studio, que é o que eu vou estar mostrando para vocês hoje. Nós também temos uma versão profissional, mais voltada aí para a indústria. A diferença da versão educacional para a profissional praticamente não existe. A diferença é mais na questão da quantidade de componentes que você pode utilizar na sua simulação. Na versão educacional, o limite é em torno de 150 componentes e nunca nenhuma escola, nenhum professor reclamou dizendo que o número de componentes, né, de 150 componentes, não é o suficiente. Nós temos também a versão aqui do Live Manifold, que é para a parte aqui de desenvolvimento de blocos de válvula, e temos o Ono Studio, que é principalmente para a parte de indústria 4.0. Então você pode fazer o gerenciamento de diferentes células de produção, diferentes máquinas, você está acompanhando em tempo real a produtividade, né, de cada máquina. Se uma máquina tem alguma falha, você recebe uma notificação no seu iPad, no seu celular. Você pode enviar um operador, então, fazer um workflow de como é que deve ser realizado, né, o processo ali de correção de uma falha. Então, é principalmente voltado para a questão da indústria 4.0. Mas hoje, como falei, vou focar aqui na apresentação do Automation Studio com o tema de acionamentos pneumáticos. O objetivo da família é de sempre estabelecer um relacionamento a longo prazo com nossos clientes,
Então nós temos vários tipos de suporte por e-mail, telefone, website. Temos todas aquelas equipes de engenharia especializadas que eu mostrei para vocês. E temos também vários materiais de suporte, como vídeo de formação, arquivo de demonstração, guias rápidas de utilização. Então a gente realmente quer que vocês aprendam a utilizar o software da forma mais eficaz possível, que é um software com um potencial gigantesco, que dá para ser utilizado em várias disciplinas, várias matérias, aí das diferentes escolas, faculdades. Então, a gente quer que vocês aprendam a utilizar o software da forma mais performante possível, né, para ter, então, uma satisfação aí completa, garantida de vocês. Como eu aqui falando um pouco dos marcos históricos, nós fomos fundados em 1986, com um software Pinassim e HydraSym, ainda para a plataforma DOS. Em 96, nós lançamos a primeira versão do Automation Studio, e geralmente aí a cada 2 anos, 1 ano e meio, nós lançamos uma nova versão completamente nova, né, do Automation Studio. Hoje em dia, nós lançamos aqui faz alguns meses a versão 6.4 do Automation Studio. Então, uma evolução aí, é um passo bem rápido, né, sempre acompanhando aí as necessidades das escolas e indústrias. Então, se vocês perguntarem o que é o Automation Studio, Automation Studio é um software que serve para a parte de desenho de sistemas. Vocês podem fazer simulação dos seus sistemas e vocês podem também criar animações para facilitar ali o ensino didático, né, para os estudantes. E é um software bem fácil, bem intuitivo, que integra todas essas diferentes tecnologias que estão aqui presentes na roda. Então nós temos aqui hidráulica, pneumática, parte aqui de sistemas de mecânico, eletrotécnica, tanto unifilar quanto aqui para parte de baixa e média potência, controles elétricos. Para automação, nós temos 2 linguagens, a Graph7, assim como também a linguagem Ladder. Nós temos aqui painel de controle, interface homem-máquina, que vocês podem fazer no software para simular o que vocês teriam na sua bancada didática. Diferentes ferramentas para fazer parte de documentação técnica, documentação de máquina, lista de materiais. Temos aqui a parte também de eletrônica digital e temos também uma conexão chamada OPC, que nem servidor, que permite você conectar o Automation Studio ao seu CLP externo, desde que tenha essa comunicação OPC. Então você pode utilizar o Automation Studio para controlar seu CLP, ou você pode utilizar o seu CLP para controlar um sistema virtual dentro do Automation Studio. Então, os benefícios para os estudantes é principalmente de validar diferentes teorias ensinadas em aula, em sala de aula, e também poder utilizar o Automation Studio como um simulador para a bancada didática. Ele pode operar, aprender a utilizar a bancada didática toda no Automation Studio, trocar componentes, mesmo utilizar componentes que ele não teria na sala de aula, ele pode estar inserido ali naquela bancada didática virtual e ver como é que ele operaria ali no seu sistema. E depois, quando ele passa para a bancada didática ali, física, ele já tem muito mais conhecimento, né, sobre a máquina. Então, ele tem um tempo também muito mais otimizado ali do uso da máquina. Para as escolas, o Automation Studio ele permite de ser utilizado em vários departamentos, né, atender várias disciplinas, vários cursos. Então, tem aí um ganho, né, um fator econômico, né, que um software consegue atender a várias diferentes disciplinas, e para os professores simplesmente a facilidade aqui de ensino, de mostrar diferentes teorias e fazer diferentes práticas aí para os estudantes. É um software que já está presente em 11 idiomas, ele já está todo em português e está distribuído em mais de 120 países, em escolas técnicas, centros de treinamento, colégios, universidades. Tem aqui uma publicação no campo de Fluid Power, onde todos os exercícios desse autor, vocês podem fazer o download e utilizar aí nas matérias, em sala de aula, para simulação no Automation Studio. Nós temos vários tipos de exercícios interativos também, que podem ser utilizados, principalmente aí no ensino à distância, no EAD. Então, esse exercício, o estudante aqui, ele tem um formulário com as questões, ele simula, ele faz diferentes medições aqui dos parâmetros, utilizando medidores do próprio Automation Studio, e no final ele então responde as diferentes perguntas aqui e gera um PDF para o professor corrigir. Aqui, como comentei, a questão da digitalização da sua bancada didática. Então você pode ter toda a sua bancada aqui virtualizada e o estudante operar, aprender a utilizar a máquina através do software antes de passar
em si para a bancada, que garante também uma maior segurança para ele próprio e evita de queimar componentes da sua bancada didática. Então, como é que funciona a questão das licenças, né? Nós temos dois tipos de licença: a licença local, que se chama LAN, ou a licença de acesso remoto, que se chama WAN. A licença local é aquela que vocês utilizariam no laboratório aí da escola, da faculdade, e a licença de acesso WAN permite esse acesso remoto às licenças. Se a escola adquirir, por exemplo, 50 licenças, vocês podem utilizar 50 licenças, 50 computadores, né, ao mesmo tempo. Porém, o software ele pode estar instalado em 500, 1000 máquinas, não tem problema, limitação no número de máquinas que o software está instalado. Mas o acesso às licenças, se você a escola adquiriu 50, pode utilizar 50 computadores ao mesmo tempo. E para evitar aqui principalmente para a licença de acesso à distância, mas também o próprio acesso local, a gente tem aqui um gerenciador de licenças que permite definir qual é o laboratório, qual é o horário que o professor está utilizando o software em sala de aula, para evitar de conflitar com o horário que o estudante ou o professor está tentando utilizar o software a partir da casa deles, aqui no caso da licença remoto, né? Ou em outro laboratório, para evitar qualquer tipo de conflito de horário no uso das licenças. Nós temos vários clientes aqui também na indústria, como eu comentei, nós temos, como um software que integra todas as diferentes tecnologias, ele acaba atendendo praticamente todo tipo de indústria, aqui agricultura, construção, mineração, transporte, assim como também óleo e gás, aeroespacial, siderúrgicas. Então é um software bastante utilizado, aí já bastante conhecido nas indústrias. Nós temos também catálogos de fabricantes, que são componentes já pré-configurados com os dados técnicos dos fabricantes. Então, o estudante ele utiliza aqui o componente no seu sistema e todos os resultados, todos os parâmetros que ele mede seriam aquilo que ele obteria na vida real se ele tivesse aquele componente em sala de aula. Então, aqui já mostram vários catálogos, né, vários fabricantes já presentes em parceria com o Automation Studio. Aqui uma série de outros fabricantes que nós também temos componentes, né? E aqui na ideia da indústria 4.0, o Automation Studio se insere aqui simplesmente no campo da simulação, né? Com a ideia do gêmeo digital, que é você digitalizar a sua máquina, a sua bancada didática e fazer todo tipo de simulação, aprendizado no Automation Studio antes de fazer um protótipo, antes de, né, fazer a aquisição ali de uma bancada didática. Então, eu vou aqui mostrar agora o software. Vou abrir aqui, eu já tenho aqui um template que vocês podem sempre também estar utilizando, criando o template de vocês aqui com o nome, né, do estudante, o nome aqui da escola. Então, eu vou primeiro mostrar aqui um pouco das bibliotecas, né, que estão aqui presentes. Nós temos aqui as bibliotecas de hidráulica proporcional, pneumática profissional. Temos aqui as bibliotecas com motor de combustão, motor elétrico, caixa de engrenagem, roda, volante, para fazer ali montagem do sistema mecânico. Temos essa biblioteca de comando elétrico, eletrônica digital. Para a parte de automação, como eu comentei, nós temos tanto SFC, né, quanto a linguagem ladder. E que para a linguagem ladder, nós temos 3 tipos de simbologia que vocês podem utilizar, né, para a montagem da sua lógica de programação. Vocês podem utilizar a Allen Bradley, IEC ou a Siemens. Nessa versão 6.4 foi introduzido também o padrão LSys, mas que é principalmente mais utilizado na Ásia. Então não é muito conhecido aí, geralmente, tanto no Brasil quanto em Portugal. Nós temos aqui a biblioteca de eletrotécnica também, para baixa e média potência. Então nós temos aqui todo tipo de componente. Aqui nessas bibliotecas, nós temos aqui, né, por exemplo, em componente de potência, diferentes fontes de energia, conversores de energias, transformadores, diferentes tipos de motores. Temos aqui a biblioteca de blocos também, que serve para fazer qualquer lógica de equacionamento matemático. Então você pode fazer um equacionamento ali para verificar a vibração do seu sistema, você pode fazer um equacionamento ali para um controle PID do seu sistema. E o Automation Studio permite, né, de utilizar esses blocos em sinergia com as outras bibliotecas, que essa é uma grande vantagem aí do Automation Studio, é exatamente essa integração entre as diferentes tecnologias. Esses blocos aqui
Como vocês podem ver, nós temos diferentes tipos de elementos discreto, matemático, lógica. É bem similar ao Simulink, né? Mas com o diferencial de que você consegue integrar de forma bem simples esses blocos com os seus diferentes sistemas, tecnologias presentes no Automation Studio. E temos aqui o interface homem-máquina, né? Painel de controle, todos os botões, luzes, indicadores analógicos, digitais. Então, vou mostrar aqui, principalmente na parte pneumática. Veja que cada categoria, né, cada tecnologia está sempre dividida em várias categorias, o que facilita, né, vamos dizer assim, encontrar os componentes desejados. Então, aqui na parte pneumática, né, nós temos unidades aqui de compressores, alimentação, né, de diferentes tipos de mangueiras, conectores, reservatórios, acumuladores, válvulas aqui de distribuição, válvulas de fluxo, mas eu vou focar a minha atuação aqui nos atuadores, que nós temos diferentes tipos. Temos aqui de simplização, temos aqui também atuadores de duplo ação. Temos aqui também cilindros mecanicamente conectados. Aqui, por exemplo, se vocês têm um sistema com um outro tipo de configuração, né, mecânica dessa conexão entre os seus diferentes cilindros, entre seus diferentes atuadores, vocês podem utilizar o seu gerenciador de mecanismos aqui no Automation Studio para estar criando esse mecanismo e assim estar fazendo essa simulação do seu sistema mecânico em dinâmica, como se diz, de forma dinâmica com as outras tecnologias, com a hidráulica, com a pneumática, e assim, por exemplo, o seu sistema mecânico vai afetar ali a pressão, né, que você necessita para estar acionando os atuadores, por exemplo, no seu sistema pneumático. Nós temos aqui também diferentes tipos de motores, tanto aí de deslocamento unidirecional quanto bidirecional. Aqui também para a tecnologia do vácuo, né? Então, bomba de vácuo, aqui a ventosa. E aqui outros tipos de atuadores ainda, como atuador giratório e esse tipo Foley. Então, vou mostrar aqui um outro recurso também do Automation Studio, bem bacana, que é a possibilidade de vocês criarem as suas próprias bibliotecas, né, com os componentes que vocês vão utilizar nas suas aulas. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma biblioteca que foi criada exatamente com os componentes que eu estaria utilizando hoje, aqui durante esse webinário. Então, para criar essa biblioteca é bem simples, basta vir aqui em Nova Biblioteca, vocês dão aqui um nome qualquer para a biblioteca, e aqui coloca salvar, essa biblioteca vai ser criada, e aqui eu posso criar várias categorias, e inserir componentes para cada uma dessas categorias. Então, você poderia ter aqui aula 1, né? E na aula 1 ter apenas os componentes que vocês vão utilizar na primeira aula. E aqui ter tecnologia de hidráulica, pneumática. Então, vocês podem organizar a sua biblioteca. Mas eu vou aqui mostrar, então, como é que a gente vai fazer nosso sistema pneumático. Antes, eu vou aqui utilizar um atuador para mostrar para vocês que tipo de configurações nós podemos fazer num atuador. Vamos pegar aqui um atuador, um cilindro simples, né, aqui de duplo efeito. Vamos primeiro aqui mostrar a aba dados. Em dados, vocês veem que nós podemos configurar todos esses diferentes dados aqui, essas características do cilindro de duplo efeito. Nós sempre temos uma imagem também aqui representativa da física, né, do componente, então facilita para entender como é que ele opera, quais são as diferentes variáveis aqui, o que elas representam no seu sistema físico. Então, nós temos aqui as variáveis, por exemplo, inclinação alfa. Então, o aluno ele vê aqui no desenho o que seria essa inclinação. Temos aqui as diferentes áreas, a área lateral da haste, do pistão, diâmetro da haste, diâmetro do pistão, curso. Né? Temos aqui também forças que vocês podem adicionar, uma força externa de compressão, força externa de tração, uma massa externa. Inclusive aqui a inércia, né? A massa móvel, a inércia do cilindro, ela é levada em consideração na simulação. Além disso, aqui ó, em curva de força, vocês podem adicionar também uma curva de força tanto de acionamento quanto uma curva de força resistiva. Qual é a diferença? A curva de força de acionamento vai estar ajudando ao acionamento ali do seu pistão. Né? Tanto, você pode colocar uma curva tanto para extensão
ajudando ao movimento, né, da extensão, ou uma curva que estaria ajudando ao movimento da retração. E a curva de força resistiva é exatamente uma curva que vai resistir ao movimento, seja de extensão, seja de retração. Então, basta clicar aqui na curva. Então, posso criar aqui qualquer ponto, qualquer perfil de curva para o cilindro. Então, é bem simples aí de modificar o seu cilindro. E aqui nós temos outras configurações que nós podemos fazer para o seu cilindro. Veja que para qualquer tipo de cilindro, nós temos aqui sempre três sensores. Sensor de posição, sensor de velocidade e um sensor de força. Esses sensores, eles são sensores analógicos, já integrados, né, ao cilindro, e a saída desses sensores, vocês podem estar utilizando, por exemplo, como um input para a sua lógica de automação, ou para o seu, para um controle ali para os blocos matemáticos, né, para estar fazendo um controle PID aqui do posicionamento do pistão. Então, é bem útil esses diferentes tipos de sensores aqui para o seu sistema. Além disso, vocês podem também configurar o seu cilindro, pode inserir aqui uma mola no lado aqui da haste. Vocês podem estar inserindo uma mola aqui no lado como se fala, do pistão. Essa mola vocês podem configurar, dizer qual é a rigidez dessa mola, qual é o comprimento livre da mola. Aqui vocês, além disso, vocês também podem clicar aqui nas portas do cilindro e definir exatamente qual é o diâmetro interno dessas diferentes entradas ou saídas aqui do cilindro, né? Isso vai estar, então, afetando qual é o coeficiente ali de perda de carga que você tem ali para sua simulação do fluido, tanto aqui entrando ou saindo de uma dessas portas. Então, é uma série de configurações que vocês podem fazer. Além disso, vocês podem aqui inserir diferentes tipos de amortecedores, né? Vocês podem inserir aqui diferentes tipos de freio, né? Diferentes tipos de configurações aqui que você pode estar fazendo no cilindro. Então, vou agora mostrar aqui como é que a gente faz o seu sistema pneumático. Vou utilizar então a biblioteca aqui, como eu comentei, que eu já deixei preparado aqui os componentes, que a gente vai utilizar nessa prática de hoje. Vou primeiro aqui então inserir os componentes para o controle bimanual. Então vou expandir aqui a minha biblioteca para facilitar a visualização. Vou primeiro inserir aqui uma válvula A e uma válvula aqui de controle B. Vou inserir também aqui a alimentação de ar comprimido, né, para o sistema. Vou inserir aqui também uma válvula de alívio para esse sistema. Vou agora então fazer a montagem aqui, inserir os componentes que a gente vai utilizar na lógica do sistema de segurança. Aqui nessa lógica que a gente montou, preparou, a gente utilizou quatro diferentes tipos de componentes. Uma unidade E, vai utilizar aqui uma unidade OU. Utilizaremos aqui também um temporizador. Vou dar aqui um zoom para facilitar a visualização. Vou inserir aqui também agora uma unidade não e uma segunda unidade não. E agora para montar aqui, inserir os componentes para válvula para distribuição, né, do fluido, vou inserir a válvula aqui distribuidora, aqui com um acionamento, né, por piloto pneumático. Esse tipo de acionamento vocês podem modificar, eu já vou mostrar como é que vocês podem fazer isso. Vou aqui inserir também agora uma válvula para controlar o fluxo. Nas duas direções. E vou inserir aqui também agora o meu atuador. É um cilindro aqui
de duplação. Veja que esse componente aqui que foi utilizado, né, para o cilindro, nós podemos estar, ele já vem aqui com uma imagem. Essa foi uma imagem que eu simplesmente busquei aqui na internet, que não estou fazendo nenhum tipo de propaganda, né, de um fabricante ou outro específico. Foi o primeiro que eu achei ali ao fazer uma pesquisa no Google. Então vocês podem estar buscando componentes, né, ou tirando foto dos componentes que vocês têm na sua bancada didática e tá inserindo aqui no seu no seu sistema. Veja que essa imagem do componente ela vai ficar salva junto com o seu elemento. Vocês podem também aqui definir propriedades para elas serem exibidas na sua janela. Aqui eu defini para fazer, com essa caixinha, defini para apresentar o curso, o diâmetro da haste e o diâmetro do pistão. Um detalhe também que eu esqueci de comentar, todas as propriedades aqui que você marcam com essa estrela ao lado esquerdo, após vocês podem selecionar a estrela aqui no lado superior e vão mostrar somente as propriedades que vocês deixam aqui sinaladas, né? Isso então permite aí de vocês focarem nas propriedades que vocês querem que os estudantes foquem a atenção deles, que eles modifiquem, o que evita também ali de às vezes sobrecarregar muito, né, o estudante com tanta propriedade, tanta variável. Vocês podem aqui selecionar e ver somente os principais. E veja que também vocês podem, num componente, deixar associado aqui, por exemplo, nós no catálogo, estamos explicando aqui as propriedades desse componente aqui que foi utilizado. Então, além de ter aqui o datasheet do fabricante, uma imagem, poderia ter um vídeo, poderia ter um comentário de áudio, ou qualquer outro tipo de arquivo que vocês podem inserir. Pode ser um arquivo do Excel também, um outro tipo de PDF. Vocês podem inserir, né, associar esses diferentes itens ao seu componente e assim de forma prática estar abrindo depois esses diferentes itens. Então agora eu vou aqui fazer a montagem do sistema, fazer aqui um zoom de todos os componentes. Para fazer a montagem basta ligar os pontos em vermelho. Então vou aqui ligar a minha válvula de controle à minha alimentação. Liguei ali a válvula de controle A, vou também ligar a B. Vou agora ligar aqui a saída da minha válvula A ao meu componente aqui E, da minha lógica de segurança. Vou ligar também o B, a outra porta aqui, no caso da minha válvula do meu componente E. Deixa eu modificar aqui, deixar melhor a visualização. Eu vi que até agora não teve nenhuma questão. Aí, então vou continuar aqui com a montagem. Vou ligar agora aqui o componente OU. Aqui em visualizar, nós temos esses destaques de links, então vocês podem estar associando cores, né, a cada linha que tenha uma diferente função no seu sistema. Vou remover essas cores, deixar aqui um pouco melhor a montagem aqui, a exibição. Então liguei aqui tanto a nossa como componente aqui de segurança E, quanto o nosso sistema, o OU. Agora conectar ao nosso temporizador. Primeiro, o componente E eu vou ligar diretamente aqui na porta 2 da unidade 2. E a saída aqui do OU, eu vou ligar aqui no temporizador. Eu vou fazer aqui um jump da porta 1 para a porta 2. E agora também vou fazer aqui a conexão entre a saída do temporizador com a entrada aqui da porta 2 da unidade 1. E agora eu vou fazer aqui a conexão entre a saída da minha unidade 2 com
a minha válvula de distribuição. Eu vou conectar a saída aqui da unidade 1 à entrada da unidade 2. E vou ligar aqui também essa entrada da porta 1 da unidade 1 com a saída aqui também da unidade 2. Agora aqui na parte superior, vou fazer a conexão do atuador com as minhas válvulas aqui de controle de fluxo. E agora fazer a conexão aqui com a minha válvula distribuidora. A única coisa que falta agora é ligar na verdade eu fiz um erro aqui, essa saída da unidade 1 e unidade 2, ela, na verdade ela vai estar aqui controlando, né, o meu piloto pneumático. E essa entrada aqui da válvula distribuidora da alimentação vai estar diretamente ligada na nossa alimentação aqui de ar comprimido. Então agora sim a montagem está certa. Havia comentado para vocês que aqui o nosso tipo de acionamento nós podemos modificar. Então vou abrir aqui essa válvula, mostrar aqui para vocês em especificações técnicas. Nós podemos clicar no spool e nós podemos aqui modificar, né, utilizar qualquer spool que é utilizado aí na indústria. Todo tipo vocês conseguem encontrar aqui, basta clicar e modificar para o spool desejado, assim como o tipo de acionamento, né? Basta vocês clicarem aqui no seu tipo de acionamento, você tem aqui uma série de diferentes tipos: piloto hidráulico, piloto pneumático, botão, solenoide, né? Então, uma série de acionamentos que vocês podem estar utilizando no Automation Studio. E aqui vocês podem também modificar o número de portas, o número de posições, dizer se é uma válvula on-off ou se é uma válvula proporcional. Aqui eu tenho que reconectar, eu apertei ali o botão voltar, conectar isso aqui à alimentação. Beleza, vamos agora testar aqui a simulação. Vou vir aqui em simulação normal. Veja que aqui o meu sistema já foi acionado. Nós estamos aqui com acionamento forçado, manual aqui das duas válvulas ao mesmo tempo. Vou tirar esse acionamento. E o que falta agora é inserir aqui um botão. Esse botão ele vai ser exatamente utilizado para fazer esse acionamento, né? Ele vai simular como se o operador tivesse com uma mão esquerda na válvula A e a mão direita aqui fazendo o acionamento da válvula B. Então, eu vou clicar aqui, esse botão, eu chamei ele de ativa cilindro. Daí, vou clicar aqui nessa válvula de controle, vem associações de variáveis. E aqui em associações de variáveis, vou selecionar a variável receiver e vou aqui buscar a válvula, o nome da variável ativa cilindro, que foi o nome que eu dei aqui para esse botão. Então, eu busco pelo ativa cilindro, eu já encontro aqui essa variável, dou um duplo clique, vejo aqui embaixo que a minha associação ela foi feita. Mesma coisa aqui para a válvula B, eu venho em associação de variáveis, o receiver, aqui ativa cilindro, vejo que a associação aqui ela foi feita. Então agora vamos aqui para a simulação. Nosso sistema aqui está parado. Eu clico aqui no botão, eu vejo o acionamento ali do cilindro, né? A gente vê que as duas válvulas são acionadas ao mesmo tempo para fazer esse acionamento do cilindro do meu atuador pneumático. Veja que aqui, por exemplo, porém, que se eu só fizer o acionamento de uma válvula ou da outra, o cilindro ele não vai operar. Exatamente por quê? Porque a gente montou esse sistema aqui de segurança para o acionamento da válvula. Eu vou mostrar agora aqui, fazer alguns testes com vocês, utilizando aqui os recursos de gráfico do Automation Studio. Então vou parar aqui, na verdade tirar esse acionamento forçado. Então vou agora aqui criar um gráfico de y de t. Para esse gráfico, o que eu vou inserir aqui
vai ser primeiro esse temporizador. Eu vou trazer ele aqui para a área do gráfico. Veja que ao trazer o componente para a área do gráfico, ele já mostra todas as propriedades que a gente pode plotar. Aqui eu vou, no caso, por exemplo, plotar a pressão na porta 1 e a pressão na saída do temporizador. Veja que aqui, como a gente tem um jump, né, da porta 1 para a porta 2, a pressão na porta 1 vai ser exatamente a mesma que a pressão na porta 2. Então aqui escolhi plotar a pressão na porta 1 e a pressão, né, na saída do temporizador. Então a gente pode aqui fazer um teste, a gente faz agora, lança novamente ali a simulação. Fechar essa janela aqui do explorador de projetos, né? Veja que aqui eu vou utilizar a câmera lenta, fazer o acionamento aqui do cilindro. Voltei. Veja que aqui nós estamos, então, vou dar um zoom aqui na simulação. Reposicionar. Vou inserir aqui a legenda. Veja que aqui nós temos a pressão na porta 1, correto? E a pressão na saída do temporizador, mostrada aqui pela linha azul. Então, vou aqui inserir um medidor. Deixa eu aumentar aqui a área do gráfico. Vou inserir aqui um medidor. Aqui com esses medidores eu posso verificar a cada ponto aqui na minha escala do tempo qual é a pressão dessas duas variáveis. Então vou verificar a pressão aqui, né, na porta 1. Eu vou inserir um outro medidor. A gente pode inserir aqui mais de um medidor para estar verificando aqui o delta, por exemplo, entre uma pressão e outra, ou entre um tempo e outro. Então vou colocar esse outro medidor aqui no acionamento aqui, né, dessa pressão na saída do temporizador. Então, ó, coloquei ali sobre a outra curva, a curva azul. Veja que aqui nós temos um ΔT, né, de aproximadamente 60 milissegundos. Se eu agora fechar a minha janela e clicar aqui no temporizador, parar a simulação, ao clicar no temporizador, eu vejo que aqui eu coloquei exatamente esse tempo, né, de 60 milissegundos, que vai ser exatamente o tempo que, dada aqui uma pressão na porta 1, vou ter uma pressão na minha saída do temporizador, né? Então, esse ΔT de 60 milissegundos, a gente conseguiu verificar isso graficamente também, que está tudo correto. Uma outra análise que nós podemos fazer aqui também, né? Aqui a saída, como é que funciona aqui a lógica, né, do sistema? Veja que se eu acionar somente essa válvula B, eu vou ter aqui pressão entrando na porta 2 aqui, né, do meu componente E. E aqui nós temos essa pressão, no caso aqui, de 8 bar. Posso verificar isso aqui utilizando um medidor também do próprio Thermal Studio, essa pressão. Nós temos ali uma pressão de 8 bar e uma outra pressão ali, né, de 0 bar. Então aqui, no caso do componente E, a gente não vai ter nenhuma saída, pois aqui a outra porta, nós não temos nenhuma pressão. Porém, o meu componente O, basta ter uma porta ou outra, correto? Então, aqui na porta de saída, nós temos uma pressão saindo e alimentando aqui depois o temporizador em seguida a unidade 1. Então, a gente consegue verificar aqui o funcionamento do sistema EIO. Veja que agora eu acionei aqui outra válvula, então como eu tenho uma alimentação da pressão nas duas portas aqui do meu componente E, vou ter agora a minha saída, né, o output aqui, que vai estar alimentando a minha unidade 2. Aqui, do minha unidade não 2. Então agora eu vou fazer um outro tipo de análise aqui com vocês. Veja que para minha unidade não, eu tenho aqui uma representação também de como é que funciona esse componente. Então vou utilizar aqui um recurso do próprio Windows, né?
Vou copiar. Segundo. Aqui não estou conseguindo acessar o recurso, mas a gente vê aqui como é que é esse esquema de funcionamento dessa unidade não. Veja que aqui nós temos a porta, a porta 3, né, da unidade aqui. Aqui nós temos porta 1, porta 2, porta 3. Essa porta 3, ela só vai ter uma pressão na saída quando nós temos uma pressão na porta 2, que seria essa porta aqui na parte inferior, e nós não temos pressão na porta 1, que então seria essa porta aqui ao lado esquerdo. Para todos os outros cenários, se nós não temos pressão na porta 1 e na 2, a gente não vai ter pressão na porta 3. Assim como também, se nós tivermos pressão em ambas as portas, a gente não vai ter pressão na porta 3. Ou se só tiver pressão na porta 1, a gente não vai ter pressão também, né, na porta 3. O único caso que funciona é esse. Então, aqui na lógica do sistema, se a gente fizer uma análise, é, vou dar aqui um zoom. Quando eu tiver aqui, eu vou fazer o acionamento bimanual, ou seja, eu tiver colocando tanta pressão aqui na porta 1 e 2 da minha unidade E, vou ter essa saída que vai estar alimentando a porta 2. E como nós temos aqui um temporizador, vai levar um tempo até que essa pressão do temporizador alimente aqui a saída, né, a minha porta 1 da unidade 2. E, portanto, eu vou ter então um cenário aqui onde eu não tenho pressão na porta 1, porém eu tenho essa pressão que vem aqui da unidade E, terei essa pressão que vai estar alimentando a unidade 2. E como nós vimos, nós não temos pressão em 1, nós temos pressão em 2, eu vou ter então a saída aqui, a pressão 3. Né? Então, vou ter esse output que vai estar aqui fazendo o acionamento da válvula e, portanto, eu vou estar fazendo a extensão aqui do movimento do pistão. Então, a gente pode verificar isso também graficamente. Aqui, outra questão, essa pressão, ao sair aqui, ela também vai estar alimentando aqui a unidade 1. Então, a gente aqui vai ter um caso em que vamos ter a pressão aqui na porta 1 e, portanto, a gente não vai ter, né, essa pressão aqui saindo na porta 3 aqui da unidade 1. Então, a gente vai continuar aqui, né, com essa pressão, zero pressão aqui nessa entrada, para fazer esse acionamento da extensão do cilindro. Então, para fazer um outro teste, vou fazer a criação de um outro gráfico aqui de y de t. Para esse gráfico, vou trazer aqui a unidade 1 e plotar a pressão em cada uma das portas, porta 1, porta 2, porta 3. Aqui eu inseri o nome das portas, né? Que assim às vezes pode facilitar. E agora eu vou trazer aqui também meu componente, né, da unidade 2. Então vou plotar tanto a pressão aqui da porta 1, 2 e 3. Então agora eu vou aqui lançar essa simulação. Vou expandir aqui a minha tela. Simulação aqui em câmera lenta. Primeiro, na verdade, eu tenho que tirar esse acionamento, que estava aqui o acionamento forçado. Eu vou tirar esse acionamento e vou recomeçar aqui a simulação. Zoom nos componentes, câmera lenta. Então agora eu vou aqui fazer esse acionamento do cilindro. Vou aqui pausar. Agora eu vou dar um zoom aqui nessa área.
Então, agora vamos também inserir as legendas. Então, nós temos aqui a pressão, né, com a linha verde aqui da unidade, da porta 2 da unidade 2, que é exatamente o que eu comentei. Nós, ao fazer o acionamento bipneumático, o bimanual, né, nós temos a primeira pressão aqui que chega nessas unidades, ou essa pressão na saída da unidade E, que está ligada diretamente a essa porta 2. Então, essa primeira pressão que eu vou ter aqui no meu sistema, eu vou inserir aqui um medidor, eu verifico aqui o tempo, né, dessa pressão. E como eu comentei, como a gente não tem pressão na porta 1, mas temos pressão na porta 2, então vou ter uma saída, um output aqui na pressão da porta 3. Então a gente verifica aqui exatamente a minha outra curva, essa curva aqui em, em cor roxa. Nós temos aqui porta 3, unidade 2. Então exatamente essa pressão aqui aciona o meu piloto aqui pneumático, né? E veja que aqui depois, no gráfico, vou mover aqui, nós temos uma outra pressão. E que pressão é essa? É a pressão da porta 2, unidade 1. Porta 2, unidade 1 é exatamente a saída aqui do temporizador. E se a gente inserir aqui um outro medidor, a gente verifica aqui novamente esse ΔT, né, dos 60 milissegundos, que é exatamente o valor que a gente havia dado para o temporizador. Então, depois de 60 milissegundos, eu tenho essa pressão alimentando a porta 2. Porém, como eu tenho uma pressão na porta 1, eu não vou ter nenhuma pressão na saída da porta 3. Então, eu mantenho aqui o acionamento, né, do meu sistema pneumático. Se eu tivesse aqui um caso em que eu faço acionamento somente de uma válvula e eu não faço acionamento da outra, eu teria essa pressão aqui da saída do OU, alimentando o meu sistema aqui da unidade 1. A pressão aqui ela alimentaria a porta 1, mas como para a unidade 2, né, fazer o acionamento do sistema pneumático, ele precisa que eu não tenha pressão na 1 e tenha pressão na 2, meu atuador ele não será acionado. Então a gente aqui consegue verificar todas essas diferentes características do sistema, como é que ele opera, mostrar graficamente esses diferentes parâmetros. Então vou aqui fechar o gráfico e vou aqui mostrar agora, fazer a última parte aqui da apresentação de hoje, que é a montagem da animação. Então a gente vai estar associando o nosso sistema aqui pneumático a uma imagem que facilita aí a representação, né, a apresentação para os estudantes. Então eu inseri aqui já uma imagem que eu peguei aqui simplesmente da internet. Eu busquei no Google, inseri. Então vou agora fazer aqui vou desagrupar essa imagem. Aqui em desagrupar. Eu vou clicar aqui no meu elemento, aqui no meu pistão. Esse pistão aqui ele foi feito no próprio Automation Studio, utilizando aqui as ferramentas de CAD. Então nós vemos aqui, nós temos as ferramentas retângulo, linha, elipse, arco, polígono. Nós podemos estar utilizando essas ferramentas para estar criando aqui um exemplo aqui, por exemplo, desse pistão. Então posso aqui clicar, vir em editar, eu coloquei aqui padrão de preenchimento, colocar aqui diferentes cores para o seu sistema e depois tá montando o seu sistema aqui de desenho, né? Porque você utilizaria na animação. Beleza? Então foi dessa forma que a gente fez esse pistão. Então a gente depois fez um agrupamento para unir esse retângulo com o retângulo aqui inferior. Agora a gente dá um duplo clique. Veja que essa imagem e qualquer outra imagem no Automation Studio, nós temos aqui diferentes propriedades que vocês podem estar utilizando. Então nós temos aqui trajetória, rotação, redimensionamento, visibilidade, visibilidade intermitente, né, rotação contínua, texto, uma série de propriedades que vocês podem utilizar aí para estar gerando essa animação do componente. Nesse caso aqui é uma propriedade da trajetória que a gente vai utilizar. Então aqui em animação da trajetória, né, a gente tem aqui trajetória vertical, que eu quero que exatamente esse cilindro
esse pistão ele vai se mover no deslocamento aqui vertical, em sinergia com o movimento que eu tenho aqui do meu pistão, né, aqui do meu sistema pneumático. Então nós temos aqui a trajetória vertical, o valor que eu quero que se desloque e o limite aqui da variável da posição analógica de saída. Veja que eu vou colocar de 0 a 10. Vou mostrar que aqui, ó, ao clicar no cilindro, ao vir em configurador, nós temos aqui, né, o nosso sensor de posição. Veja que o sinal de saída desse sensor de posição é um sinal que varia de 0 a 10. Exatamente por isso que aqui eu estou utilizando e na trajetória esse limite de 0 a 10. E aqui em relação à variável de distância, eu coloquei de 0 a 15, porém eu posso vir aqui na aba Roma, eu vou utilizar uma linha, vou dar um zoom aqui, eu vou criar uma linha e eu quero, por exemplo, que o meu pistão, vamos dizer que eu quero que o pistão ele vá se mover dessa posição até essa posição, aqui dessa linha. Então essa linha eu clico nela, venho aqui em editar, coordenadas e orientação, eu vejo aqui minha altura dessa linha, né, no componente aqui na vertical. Eu vejo que está como 1,6 centímetros, né, ou 16 milímetros. Então vou agora excluir essa. Bom, vou deixar a linha por enquanto. Vou clicar aqui, vou selecionar então aqui 16 milímetros. Vou dar um OK. E agora o que falta é fazer associação dessa variável aqui que está comandando o deslocamento em Y dessa minha imagem com a posição de saída, né, a posição do sinal de saída do atuador aqui pneumático. Então, para isso, a gente basta exatamente buscar pela variável ali posição. Ao buscar pela variável posição, nós temos aqui essa variável posição do sinal de saída. A gente dá um duplo clique. Veja que aqui a gente fez associação, né, então da componente Y, né, o movimento em Y com a posição do sinal de saída. Dou um OK. Então agora eu vir aqui em simulação, se eu apertar aqui em ativar cilindro, eu vejo que essa minha imagem está se deslocando exatamente com esse valor que havia colocado ali de 16 milímetros, né, que é o valor aqui da altura dessa linha. Então posso aqui parar a simulação, vou excluir essa linha e vou trazer aqui meu pistão aqui para a imagem. Aqui essa imagem está com, né, a ordem da exibição dela, ela está à frente, né, sobreposta do pistão. Então ele fica ali atrás da imagem. Então agora, finalmente, eu vou dar aqui um zoom de todos os componentes. Vim aqui em simulação. E aqui eu posso fazer, então, essa operação. A gente vê, então, nesse caso, exatamente a sinergia entre o meu atuador pneumático e a minha imagem. Eu aciono o botão e a minha imagem ali ela avança. Então, vocês podem mostrar para o estudante ali de uma forma bem visual, bem fácil, né, para ele entender como é que funciona esse sistema pneumático ali e as válvulas e o sistema de lógica, né, de segurança para essa prensa pneumática. E aqui novamente, se a gente aperta somente uma válvula de controle ou a outra, ou se a gente pressiona ambas, porém não naquele temporizador, naquele tempo de 60 milissegundos, nós temos exatamente aí um sistema parado. A única forma dele ser acionado é eu fazendo o acionamento de ambas as minhas válvulas aqui de controle, né, ao mesmo tempo. Seria o caso do operador estar utilizando ali uma mão na válvula A e outra mão para fazer o acionamento do botão aqui da válvula B. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar hoje nesse webinário sobre acionamentos pneumático, né, de uma prensa aqui pneumática. Espero que vocês tenham gostado. Como eu comentei com vocês, esse foi o nosso, na verdade, o último webinário. A gente vai ainda tentar aí organizar outros webinários,
com outros temas. Eu peço que vocês sugiram outros temas aí do interesse de vocês. Mas eu também lembro que antes desse webinário, nós tivemos outros 3. Um sobre a apresentação dos novos recursos da versão 6.4 do Automation Studio. O segundo webinário foi uma visão geral de todas as tecnologias e recursos presentes no Automation Studio. Então eu mostrei ali um pouco de hidráulica, mostrei a parte de eletrotécnica, painel de controle IHM. Eu mostrei vários vídeos também com vários exemplos ali de aplicação. E mostrei toda essa integração entre diferentes tecnologias no Automation Studio. Estudo aí no webinário 2. Né? O webinário 3 foi um sistema aí de bombeamento, né, para um tanque. É um sistema de bombeamento hidráulico, utilizando um inversor de frequência associado a um CLP analógico para fazer esse controle da vazão, ou seja, do tempo, né, de enchimento do meu sistema hidráulico, do meu tanque. Então isso foi mostrado no webinário 3. E hoje, então, aí para encerrar essa série de webinários, foi esse sistema pneumático. Espero que vocês tenham gostado dos recursos, das tecnologias, né, do software. Se vocês perderam algum dos webinários anteriores, basta me enviar um e-mail e solicitar o envio do vídeo da gravação dos outros eventos, que eu posso estar enviando para vocês a gravação do primeiro, do segundo, do terceiro webinário, inclusive desse próprio webinário que eu mostrei para vocês hoje. Então, agradeço novamente a presença aí de todos os professores, estudantes do Brasil, Portugal, e peço aí para que acompanhem o nosso site, e qualquer dúvida, basta escrever um e-mail para mim. Eu vi que aqui no chat não teve nenhuma dúvida, nenhuma questão. Deixa eu verificar aqui. Eu vou escrever aqui no chat também o meu e-mail. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, basta escrever depois também para o meu e-mail. Eu estou vendo aqui que teve uma questão aqui perguntando sobre todos os sistemas aqui no Automation Studio, né? Qualquer imagem a gente pode sempre estar gerando aqui um PDF. Depois eu posso gerar aqui, ó, exportar. Eu posso estar criando aqui um PDF, assim como outro tipo de arquivo. Então eu posso depois gerar um PDF aqui para fazer um envio aqui desse exemplo que a gente fez aqui. O professor aí que pediu. E vi que tem uma pergunta também sobre se é possível acionar como simular com 2 botões. Nós podemos aqui fazer o acionamento também. Tem outras formas de fazer o acionamento dessas 2 válvulas ao mesmo tempo, né? Mas a forma aqui que eu utilizei foi essa de utilizar aqui esse botão aqui do IHM para estar acionando as 2 válvulas ao mesmo tempo de controle. Mas bom, eu não estou vendo mais nenhuma outra dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço novamente a participação de todos e até a próxima. E um abraço a todos.